Olá pessoal, vamos então para a nossa segunda quinzena e aí nessa parte nós vamos começar a falar sobre eletroquímica, tá? Eletroquímica a gente vai entender um pouquinho sobre as pilhas e sobre a eletrólise nesse primeiro momento, sobre as pilhas e depois sobre a eletrólise, ok? Então, como eu falei, na eletroquímica estudamos as pilhas e a eletrólise. Qual que é a diferença entre esses dois processos? Nas pilhas, nós temos reações de oxirredução que acontecem de forma espontânea e aí elas podem nos fornecer energia. Então, nas pilhas nós temos reações de oxirredução espontâneas que podem fornecer energia. Enquanto na eletrólise, nós temos essas mesmas reações de oxirredução, mas reações que acontecem de forma não espontânea. E aí, como elas não são espontâneas, para elas acontecerem, elas utilizam energia, utilizam corrente elétrica, tá? Então, como eu falei nesse primeiro momento, nós vamos entender aqui as pilhas. O que é uma reação de oxirredução? Falei para vocês, tanto nas pilhas quanto na eletrólise, nós temos reações de oxirredução. Sei que é um assunto que vocês já estudaram lá no primeiro ano, mas vamos dar uma lembradinha aqui. Então, aqui eu coloquei um exemplo de reação de oxirredução na prática. Nessa reação, a gente mergulha uma plaquinha de zinco em uma solução de sulfato de cobre, que contém cobre 2+. E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo que a solução ela vai ficando um azul mais clarinho e que forma um metal avermelhado aqui na plaquinha de zinco. O que está acontecendo ali? Para a gente visualizar melhor, vou mostrar um vídeo com esse experimento na prática. Então, a placa de zinco é mergulhada na solução de sulfato de cobre. Deixa essa reação ali por uns minutinhos. E aí nós vamos observar que na placa há um depósito de cobre metálico. Essa parte mais avermelhada aí é o depósito de cobre, coloração característica do cobre metálico. Exatamente o que eu mostrei no slide anterior. Então, nesse experimento nós temos a seguinte reação de oxirredução, que está mostrada aqui embaixo. Olha, eu tinha uma plaquinha de zinco metálico. Lembrem que substância metálica, quando não tem nada aqui escrito, é porque o NOx, a carga é 0. Zinco metálico, ele doa 2 elétrons para o cobre. Então, se ele doa 2 elétrons, se ele perde 2 elétrons, ele vai de NOx 0 para NOx mais 2, né? Lembrem que quem perde elétron fica com carga positiva. A gente diz então que o zinco sofreu uma oxidação, tá? Enquanto o cobre, ele recebe esses 2 elétrons, então ele tinha carga mais 2 aqui, recebeu 2 elétrons, fica com NOx 0. Então a gente vai vendo que há um depósito de cobre metálico aqui, essa coloração é característica do cobre, né? Então, eu formei o cobre 0 ali, então esse metal foi depositado. A solução foi ficando mais clarinha porque o cobre 2+ que estava em solução formou o cobre metálico, então é ele que é responsável pela coloração azulada, né? Como eu estou diminuindo a quantidade dele, vai ficando mais clarinho. E o zinco 2+, que agora está dissolvido aqui em solução, ele é incolor, então fica mais clarinho. Microscopicamente, a gente pode notar o que está acontecendo desse jeito aqui, ó. Então, na solução eu tinha cobre 2+, eu tinha uma plaquinha de zinco metálico. Cobre 2+ é azulado, né? E aí, o cobre 2+ que está na solução, ele migra e se deposita na placa na forma de cobre metálico. Então, a gente vê aquele avermelhado na placa porque eu fui formando cobre 0. Enquanto o zinco metálico que estava na plaquinha, ele sofre oxidação, ele migra para a solução formar a forma de zinco 2+, que é esse incolor aqui, certo? Essa é a reação de oxirredução que está acontecendo. Mas o que significa essa oxirredução aí? Oxidação, só relembrando que vocês já sabem, significa perda de elétrons. Para a gente lembrar desse termo aqui, eu escrevo desse jeito aqui, ó. Oxidar significa dar elétrons, tá? Isso é para lembrar. E aí, então, no exemplo anterior, a gente tem o zinco perdendo elétrons, né? Formando o zinco 2+. Se ele perdeu elétrons está aqui do lado dos produtos, significa que ele sofreu oxidação, né? Observem que o zinco, ele foi de zinco 0, né? NOx dele 0 aqui, para zinco 2+, ou seja, houve um
aumento de NOx. Sempre que isso acontecer, significa que a espécie perdeu elétrons, ou seja, oxidou, ok? Redução significa ganho de elétrons. Então, naquele exemplo lá, ó, reduzir significa receber elétrons, para lembrar. Agora sim, naquele exemplo lá, então, o cobre foi quem recebeu os 2 elétrons que o zinco doou, certo? Então, o cobre 2+, recebeu 2 elétrons, como ele recebeu, agora está do lado dos reagentes, e formou o cobre metálico aqui. Então, o NOx foi de +2 para 0, então houve uma redução, uma diminuição do NOx. Então, ele reduziu, ele recebeu elétrons, tá? Assim que a gente identifica quem oxida e quem reduz, pela carga, pelo NOx dele ali, ok? Lembrados disso? Então, se alguém oxidou, sempre que alguém oxida, alguém reduz, né? Porque tem uma transferência de elétrons ali. Se alguém perde elétrons, alguém tem que receber esses elétrons. Então, nesse processo, esse processo a gente chama de oxirredução, tá? Então, uma reação de oxirredução é aquela que acontece com transferência de elétrons. Quem oxida doa elétrons, quem reduz recebe os elétrons, ok? Para exemplificar, coloquei esse carro velho aqui enferrujado, já que a formação de ferrugem nada mais é do que um processo de oxidação. Depois nós vamos entender melhor, ok? O agente oxidante, gente, então, é a espécie química que causa redução de algum elemento, ou seja, ele contém o elemento que sofre oxidação, tá? Aqui a gente tem que pensar no contrário, a gente está falando de redutor, ou seja, redutor é quem faz o outro reduzir. Então, naquele exemplo anterior, o zinco ele é quem faz o cobre reduzir, ou seja, ele é quem oxida. Então, quem oxida é o agente redutor. Por quê? Porque ele faz o outro reduzir. Naquele caso, ele fez o cobre reduzir. O agente oxidante é a espécie química que causa a oxidação, ou seja, ele tem a espécie que sofre redução. Então, quando a gente fala agente oxidante, oxidante é quem faz o outro oxidar, ou seja, ele é quem reduz. É confuso, né? Mas olha aqui, coloquei mais 2 exemplos para a gente entender. Nesse caso aqui, a gente tem, de novo, o zinco metálico, zinco 0, formando o zinco 2+. Isso significa que ele oxidou, né? Então, a gente chama ele de agente redutor. Por que agente redutor? Porque ele fez o H+ reduzir. Ó, o H+ era um mais aqui, um ácido, né? Um mais foi para hidrogênio, aqui não tem carga, então é 0. Então, reduziu. Então, o zinco fez o hidrogênio reduzir, por isso o zinco é um agente redutor. Enquanto esse aqui que reduziu é o agente oxidante. Por que agente oxidante? Porque ele fez o zinco oxidar. Tem que pensar no contrário. Outro exemplo aqui. Aqui a gente tem, ó, o ferro com carga +3. O NOx do ferro aqui é +3. E o ferro do carbono aqui, ele é +2. Desse lado aqui, o ferro é metálico, NOx 0. E o ferro do carbono é +4. Então, ó, o ferro foi de +3 para 0. Então, o ferro reduziu. Se ele reduziu, ele é o agente oxidante. Mas por que agente oxidante? Porque ele fez o carbono oxidar, ó. O carbono que tinha NOx +2 foi para NOx +4, oxidou, tá? Se ele oxidou, ele fez o ferro reduzir. Então, ele é o agente redutor. Tem que pensar no contrário. Então, resumindo aqui a história. Quem reduz faz o outro oxidar. Então, quem reduz é o agente oxidante. Quem oxida faz o outro reduzir. Então, ele é o agente redutor, ok? Gente, se não ficar claro aqui na aula, ou se ficar dúvida futuramente na resolução dos exercícios, me chamem lá no fórum para tirar as dúvidas. Estou disponível, ok? Tá, então quando a gente tem uma pilha, a gente chama pilha de célula galvânica ou célula voltaica, tá? Isso é um dispositivo no qual uma reação química espontânea gera corrente elétrica. A reação que eu coloquei lá antes da plaquinha de zinco na solução de sulfato de cobre, tinha ali a reação de oxirredução,
mas a gente não podia visualizar a presença de corrente elétrica ali, porque essa transferência de elétrons estava acontecendo diretamente. Para ter essa geração de corrente elétrica, a gente precisa passar esses elétrons por um fio. Corrente elétrica, de uma forma simplificada, é um fluxo ordenado de elétrons. Então, se eu passo aqueles elétrons ali da reação de oxirredução, né? Na oxirredução está acontecendo uma transferência de elétrons. Se eu passo esses elétrons por um fio, a gente tem corrente elétrica. Então, a gente pode aproveitar essa corrente elétrica para ligar os equipamentos que a gente tem aí no nosso dia a dia, por exemplo, a lanterna, o controle, né? Então, a gente aproveita esses elétrons dessa reação de oxirredução, passando esses elétrons por um fio, a gente tem a geração de corrente elétrica, tá? Para entender isso, uma das primeiras montagens é a pilha de Daniell. É um esquema simplificado que permite a gente entender o funcionamento de uma pilha, tá? Então, nessa pilha aqui de Daniell, a gente tem exatamente a mesma reação que eu venho mostrando aqui, o zinco na presença de cobre, mas para aproveitar esse fluxo de elétrons, a gente monta desse jeito aqui, a gente monta esses eletrodos de zinco e de cobre separados, e a gente chama cada um desses lados aqui da pilha de semicelas, tá? Então, desse lado aqui eu tenho a semicela de zinco e desse lado aqui eu tenho a semicela de cobre. Como é que isso é feito então? A gente mergulha uma plaquinha de zinco metálico em uma solução de sulfato de zinco, por exemplo. O sulfato pode ser substituído, poderia ser outra substância que contém o zinco 2+, mas o que importa é que nessa solução tenha zinco 2+, na concentração aqui de 1 mol por litro. Então, placa de zinco mergulhada na solução que contém zinco 2+, ok? Desse lado aqui, a gente tem a semicela do cobre, então a montagem é a seguinte: uma placa de cobre metálico mergulhada em uma solução que contenha cobre 2+, nesse caso aqui o sulfato de cobre, mas o sulfato não faz diferença, poderia ser algum outro sal, por exemplo, que contenha o cobre 2+, desde que ele seja solúvel, né? Na concentração também 1 mol por litro. A gente liga esses dois eletrodos por um fio metálico. Então, quando eu ligo esses dois eletrodos por um fio metálico, eu vou deixar os elétrons passarem por esse fio, então eu tenho corrente elétrica. Então, se eu ligo aqui no meio do fio uma lâmpadazinha de LED, por exemplo, eu consigo acender essa lâmpada, ok? Mas vamos entender então como cada reação está acontecendo aqui. Falei para vocês já que o zinco, ele é quem sofre oxidação, e aí na próxima aula nós vamos entender como saber, como que eu sei olhando zinco e cobre quem sofre oxidação e quem sofre redução. Por enquanto, acreditem no experimento que eu mostrei lá para vocês. O zinco, ele é quem sofre oxidação. Se o zinco é quem sofre oxidação, a reação que está acontecendo é o zinco metálico formando o zinco 2+, certo? Então, ó, o zinco que estava aqui na plaquinha, o zinco metálico, ele vai sofrendo oxidação, né? E aí ele forma o zinco 2+, que vem aqui para solução, solúvel em água, correto? E aí, então, como isso vai acontecendo, essa plaquinha aqui, ela vai sofrendo corrosão, concordam? Porque o zinco que estava na placa vai formando o zinco 2+, que é solúvel em água. Então, essa placa vai sofrendo corrosão. Como ele perde esses dois elétrons aqui, esses dois elétrons eles vão passar aqui pelo fio, tá? Ó, os elétrons vão passando aqui pelo fio, passam pela lâmpadazinha lá que eu quero ligar, e aí esses elétrons vão chegar aqui nesse eletrodo aqui do cobre, nessa semicela do cobre aqui. Quando ele chega desse lado aqui, acontece aquela reação de redução que eu mostrei para vocês, ó. O cobre 2+, que estava aqui na solução, recebe esses dois elétrons que vieram lá do zinco e aí vão depositar aqui na plaquinha como cobre metálico. Então, a massa dessa plaquinha aqui, ela vai aumentando, porque eu estou formando mais cobre metálico aqui em cima, né? Então, enquanto essa plaquinha do zinco vai sofrendo corrosão, essa aqui vai aumentando, a do cobre vai aumentando a massa, certo? Entendida a ideia, gente? São as mesmas reações de antes, mas agora a gente aproveitou esse fluxo de elétrons ali. Esse lado aqui,
onde aconteceu, desse lado aqui é onde aconteceu a oxidação, né? Essa semicela onde acontece a oxidação, ela é o polo negativo da pilha, tá? Então, quando vocês pegam uma pilha lá, tem o polo negativo e o polo positivo. O polo negativo é o lado da pilha onde está acontecendo a oxidação, é de onde saem os elétrons, tá? E aí, esse polo negativo, esse eletrodo, ele é chamado de ânodo, tá? Ele é o ânodo da nossa pilha. Para lembrar, lembrem de vogal com vogal, ó, oxidação, ânodo, tá? Porque o outro a gente vai ver que é consoante com consoante. E aí, apesar de ser ânodo, assim, o jeito certo de escrever é esse, ainda utiliza a nomenclatura antiga que é chamar isso de anodo, tá? Então, eu vou ficar falando aqui mais anodo do que ânodo, porque a gente tem o costume antigo ainda, tá? Nesse lado aqui, onde aconteceu a redução, no eletrodo onde aconteceu a redução, ele é o polo positivo da pilha, tá? E aí a gente chama esse eletrodo onde acontece a redução de cátodo. E aí, por isso que eu falei, vogal com vogal aqui é consoante com consoante. Então, onde oxida é o anodo, onde reduz é o cátodo. Mesma coisa aqui, é cátodo, mas a gente usa a nomenclatura antiga ainda e aí acaba falando cátodo, ok? Entendida a ideia, gente? Então, mesma reação de oxirredução que eu estava mostrando antes, mas aqui a gente aproveitou esse fluxo de elétrons. Tá. E esse tubinho aqui no meio, professora? Tô vendo esse tubinho aí, para que ele serve? Então, ele é um tubinho de vidro que tem abertura aqui nessas duas partes, tá? A gente chama de tubo em U. E normalmente ele é preenchido com um material gelatinoso que contém uma solução concentrada de um sal. Nesse caso aqui, eu coloquei o cloreto de potássio, o KCl, mas pode ser qualquer outro sal, pode ser o nitrato de sódio, por exemplo, tá? Mas o que importa é que ele tenha um sal. Como que vai funcionar aqui, então, essa ponte salina? Vocês estão vendo que essa solução aqui ela vai ficando cada vez mais positiva, porque eu estou formando muito zinco 2+ aqui, né? Vou formando zinco 2+, zinco 2+, essa solução vai ficando muito positiva. Enquanto essa aqui, ela vai ficando mais negativa. Lembra que a gente tem o ânion aqui também, o sulfato, né? Mas como eu estou tirando o cobre 2+ para formar o cobre metálico, ela vai ficando mais negativa. Se não tivesse a ponte salina, essa pilha aqui ela ia durar pouquinho tempo. Por quê? Porque se essa solução está muito positiva, ela ia atrair o elétron, não ia deixar o elétron passar lá para o outro lado, né? Ó, tem um monte de zinco 2+ aqui, o elétron não ia, ela ficou muito positivo, o elétron ia ser atraído pela solução, não ia conseguir passar. Então a função da ponte salina é fazer a pilha durar mais tempo, tá? E aí, como que ela funciona? Como que ela faz isso? Eu falei para vocês que ela tem um sal. Se ela tem um sal, é uma substância iônica, né? Que contém um cátion e um ânion. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui do KCl. Nesse caso aqui, eu teria o Cl separado do potássio, né? Se eles estão em solução, eles estão na forma ionizada. Então, se essa solução está muito positiva, o que acontece? O Cl passa através desse tubinho aqui e vai se dissolver nessa solução aqui. Então, ele regula, ele equilibra as cargas. Então, o ânion ele vem para esse lado aqui. Enquanto essa aqui que está ficando muito negativa, puxa o potássio, que é o cátion desse sal, poderia ser qualquer sal aqui, para essa solução aqui. Então, vai equilibrando essas cargas. Então, a função da ponte salina é fazer a pilha durar mais, equilibrando as cargas das soluções, tá? A gente pode substituir a ponte salina por um material poroso, por exemplo, que vai... Se eu tivesse tudo numa vidraria só separado por um material poroso, ela ia permitir esse fluxo de cargas aí, substituindo a ponte salina. E nas pilhas comuns, que depois eu vou mostrar para vocês o funcionamento, é justamente isso que a gente tem, um material poroso para substituir essa ponte salina, mas a ideia é a mesma.
permitir esse fluxo de cargas para justamente equilibrar essas cargas. Para a gente entender melhor, vou mostrar essa animação aqui para vocês, tá? Do que está acontecendo em cada um desses eletrodos. Nessa animação nós vamos ver o que acontece aqui na pilha de Daniel, então. À esquerda nós temos o eletrodo de zinco, que é o anodo, o polo negativo da pilha. E do lado direito nós temos o eletrodo de cobre, que é o catodo, o polo positivo dessa pilha. Então os elétrons sempre fluem do anodo para o catodo, esse verdinho que nós estamos vendo é o elétron. No eletrodo de zinco vai acontecendo corrosão e no eletrodo de cobre há um aumento da massa. Eu vou dar um zoom em cada um desses eletrodos para a gente ver microscopicamente o que está acontecendo. Então primeiro aqui no eletrodo de zinco. No eletrodo de zinco a gente tem a oxidação do zinco. Então o zinco metálico que está aqui na plaquinha perde os elétrons que vão pelo fio, né, esses verdinhos aqui, perde os 2 elétrons e forma um zinco 2+, que é esse representado pela bolinha branca que é solúvel em água. Então o zinco metálico está formando o zinco 2+, então está diminuindo a massa, está sofrendo corrosão desse eletrodo. Agora eu vou dar um zoom no eletrodo de cobre aqui do lado direito. Nesse eletrodo, os elétrons estão chegando lá pela oxidação do zinco, né? Então, o cobre 2+, que está em solução, representado pela bolinha azul, recebe esses 2 elétrons que chegam pelo fio e formam o cobre metálico. Então, vai depositando o cobre nesse eletrodo, aumentando a massa. Agora um zoom na ponte salina para a gente entender o que acontece. Ó. Primeiro aqui a ponte salina do lado esquerdo, onde está acontecendo a oxidação. Quando o zinco oxida, eu estou formando mais zinco 2+ na solução. A solução vai ficando muito positiva. Então, para equilibrar essa carga, o que vem? O ânion do sal, que é o NO3. O NO3 vem e se mistura aqui na solução para neutralizar essa carga positiva que está sendo formada ali pelo zinco 2+. Do outro lado vai ser o contrário, né, gente? A solução está ficando mais negativa. Por quê? Porque o cobre 2+ que estava em solução, ele está formando cobre metálico. Então a solução vai ficando menos positiva, mais negativa. Então o NO3 vai para lá e o Na+, que é o sal da ponte salina, ele vem se misturando aqui nessa solução para equilibrar essas cargas. Entendido? Então, eletrodo anodo, no anodo acontece a oxidação, eletrodo positivo catodo, onde acontece a redução. Resumindo a história aqui então, gente, o eletrodo é chamado de ânodo ou anodo se nele ocorrer a oxidação. Lembrem do que eu falei, vogal com vogal. O eletrodo é chamado de cátodo ou catodo se nele ocorrer a redução, consoante com consoante. Lembrados disso? Aqui no anodo nós temos o polo negativo e no catodo nós temos o polo positivo da pilha, ok? Para a gente representar essa pilha de uma maneira recomendada pela IUPAC, né, que do mundo inteiro as pessoas vão entender se eu representar a pilha desse jeito aqui. Então, a gente representa o polo negativo e depois o polo positivo da pilha. E aí, então, eu represento desse jeito aqui, ó. No primeiro sempre o anodo e depois o catodo, né? O anodo onde está sofrendo a oxidação. Então, na oxidação, o zinco metálico forma o zinco 2+. Então, eu separo por uma barrinha assim, zinco metálico formando zinco 2+. 2 barrinhas aqui para representar a ponte salina. E aí, no outro lado, eu tenho o polo positivo, que é onde acontece a redução, o catodo. Nesse catodo, o que está acontecendo? O cobre 2+ recebe 2 elétrons, formando o cobre metálico. Então, eu represento essa redução desse jeito aqui. Então, essa é a representação recomendada pela IUPAC de uma pilha. Entendido? Bom, gente, ainda falta falar para vocês sobre o cálculo do DDP da pilha, né, da voltagem de uma pilha, e aí nós vamos resolver mais exemplos disso aqui, ok? Até a aula que vem, então. Tchau, tchau!